nós estamos bem próximos da Copa do Mundo de 2018. E é um assunto que acaba se tornando como que meio que inevitável. Copa do Mundo de 2018. Durante muitos anos eu trabalhei com esporte, eu trabalhei com informações estatísticas a respeito de esporte. E toda vez que chega a Copa do Mundo, que é o momento máximo do futebol, que é o esporte, todo mundo sabe, mais popular do planeta, a gente fica naquela ansiedade e tal, e as dúvidas que surgem, quem vai ganhar, quem são os favoritos, aquela coisa toda. Todo ano de Copa do Mundo isso se repete. Eu acredito que esta Copa, agora de 2018, o Brasil, como sempre, junto com a Alemanha, são fortes candidatos ao título, né? Correndo por fora, eu diria que tem aí a França, que tem uma boa seleção, né? Além de outros times, mais como a própria Espanha, se encontrar, pode fazer um bom papel. Mas o que me chama a atenção, há poucos dias de nós começarmos uma Copa do Mundo, é o absoluto desinteresse do povo sobre o assunto. É uma coisa assim que eu nunca vi igual. Eu acompanho Copa do Mundo desde 70, 1970. Né? 70 foi a primeira Copa que eu acompanhei alguma coisa, depois em 74 eu acompanhei muito bem, e assim foi. E eu me lembro muito bem que quando chegava o momento da Copa, o Brasil tendo um grande time, eu não tendo um time tão bom assim, meses antes da Copa, nós vimos pela cidade talvez o momento de maior manifestação de nacionalismo que o brasileiro tinha, né? Então nós vimos ruas pintadas, bandeiras brasileiras para tudo que é lado, o uniforme da seleção para tudo que é lugar, e às vezes não só da seleção brasileira, mas de outras seleções também. Era uma verdadeira festa, né, que a gente via. Isso aconteceu durante muitos anos, né, e nessa oportunidade, eu fico analisando e conversando com pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, você praticamente não vê nada, né? Nada. Eu ando algumas vezes eu saio pelas ruas, a gente não vê nada, nenhuma rua pintada, nada. Você viu alguma coisa esses dias, Pereira? É raro. Raro, né? Então, é muito raro. As pessoas não estão mais dando a importância que davam antigamente. Claro, a Copa vai começar, nós vamos torcer, vamos assistir, né? Mas isso me chama muita atenção, porque é um foco que hoje muda. As pessoas hoje estão mais preocupadas com outros assuntos, né? Não que o brasileiro deixou de gostar de futebol, mas o foco hoje é outro. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui no Brasil é que você pega um jornal, seja ele qual for, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, sei lá, você vê constantemente, primeira página do jornal, um jogo de futebol. Enquanto que você não vai ver isso no jornal americano, por exemplo, não vai ver. Mesmo que você tenha um grande jogo, uma grande disputa, a manchete relativa àquele esporte vai estar na parte de esportes. Na primeira página você vai ver realmente aquilo que é importante, porque a questão básica é essa. Se o Brasil for campeão mundial, isso vai mudar o que a minha vida? Vai mudar alguma coisa? E se o Brasil perder todos os jogos do Campeonato Mundial, isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Não muda nada. Agora, decisões políticas, decisões econômicas, essas sim têm reflexo na minha vida. Isso aí eu não tenho dúvida. Então eu acho muito interessante esse afastamento, né, que o brasileiro, repito, deixou de gostar de futebol ou passou a odiar o futebol, não é isso. E é uma coisa que a gente vê direto, né? O pessoal comentando que hoje o brasileiro sabe mais da escalação, por exemplo, do STF, do que a escalação da seleção brasileira.
né, tirando aí o Gabriel Jesus e o Neymar, que são figuras já bem conhecidas, né, bem admiradas pelo público brasileiro, o restante dos jogadores praticamente nem se fala tanto, né, nem se conhece tanto, coisa que antigamente era diferente. Começava a Copa 3, 4 meses, a gente já sabia goleiro, lateral direito, lateral direito, sabia a escalação toda. Eu vou ilustrar essa situação com alguns vídeos antigos. Nós, em 2014, nós fizemos uma enquete que, ainda bem, né, que essa enquete foi para o YouTube, porque eu fico muito feliz, viva o YouTube, porque esse material eu tinha no HD e perdi. Então, nós fizemos uma enquete sobre a Copa do Mundo, vários grupos, esse material ainda está no ar, com uma visualização e meia, né, coisa assim, pouca gente assistiu. E claro, um material que eu vejo até com bastante saudade. E a gente fez aqui nós nos reunimos, fizemos aqui alguns comentários a respeito da Copa, algumas previsões. Agora, lógico, algumas que, como é inevitável, né, toda Copa acontece isso, a gente faz previsões, algumas que a gente acerta, outras que a gente erra feio, e isso faz parte. Esse grupo aqui, para mim, só um adendo que eu gostaria de fazer. Primeiro é a Alemanha em primeiro e Portugal em segundo. Não tem muito o que conversar. Sobre os times africanos, eu achei muito ruim essa classificação dos times africanos, porque eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ver o Burkina Faso nessa Copa. Burkina Faso, assistir a Copa Africana, é bem verdade que uma realidade é a Copa Africana, outra é a Copa do Mundo. Então, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes os times africanos não têm coragem de aplicar na Copa do Mundo aquilo que eles sabem jogar. Mas nós já tivemos Camarões em 90, jogou muito. Senegal em 2002, jogou futebol espetacular. Fiquei muito chateado porque na Faso não tem se classificado, porque a Argélia, desculpa, minha concepção não vai acrescentar nada. Gana tem um time razoável, mas também acho muito difícil que venha acrescentar alguma coisa. Esse grupo, a Alemanha vai sobrar, é um time dos que eu já falei, favoritos ao título, vem para arrebentar geral. E Portugal, que tem o Pepe, Fábio Coentrão, mas basicamente hoje Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo, o que eu acredito que será o suficiente, como aconteceu na Copa passada, para Portugal passar para a segunda fase. Então, Gana e Estados Unidos, eu não acredito no dólar furado. Devem fazer uma boa campanha, mas nada que ameace os alemães e tampouco. Gana, Estados Unidos. Então, a Alemanha com 9 pontos, 100% de aproveitamento. E Portugal, 6 pontos, 6 pontos, porque vai perder para a Alemanha. Acredito. Alemanha e Portugal, ponto final. Portugal, ponto final. Não tem muito o que falar desse grupo aqui. Bom, também acho Alemanha e Portugal. Realmente. Mas é muito interessante, a gente comenta sobre a Copa e vocês estão vendo aí algumas cenas, eu montei um pequeno documentário e tal, e uma coisa que eu já quase não lembrava, é que nesse período até anterior à Copa, já a partir de 2013, nós vimos pelo Brasil afora uma série de manifestações. Vocês devem lembrar do movimento Não Vai Ter Copa, né? Foram manifestações várias, diversas, de grupos de direita, grupos de esquerda, inclusive, vocês vão ver aí na imagem, né? Muitos grupos de esquerda contra toda aquela falcatrua, toda aquela roubalheira que ficou clara, né, durante a competição e até antes da competição. Então, em 2013, Copa das Confederações, já houve grandes manifestações contrárias ao que se estava fazendo, não é? Em 2014, esses protestos continuaram praticamente pelo Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, as grandes cidades brasileiras, quase todas tiveram, ou todas, né,
houve manifestações contrárias à Copa, um movimento que talvez algumas pessoas lembrem, outras não, e isso demonstra muito o nível, a mudança de mentalidade das pessoas. Governo Dilma, eu já sabia, você é contra a democracia. Governo Dilma, eu já sabia, você é contra a democracia. Porque, puxa, o que adianta? Do que adiantou o Brasil ter gasto bilhões, né? O governo brasileiro ter gasto bilhões nesses programas, nesses eventos megalomaníacos, né? Sendo que o povo, nós sabemos muito bem como está a situação, como estava a situação, como está até hoje. Então, bilhões gastos com estádios superfaturados, vários exemplos, né? Diversos exemplos, e a situação do povo, né? Nós vemos aí, continua praticamente a mesma e cada vez pior, né? Então, essa mudança, ela se deve realmente à percepção das pessoas, não dá mais para enganar. Agora, esta semana que nós estamos agora, nós estamos vendo aí, algumas pessoas têm pedido para eu comentar a respeito da greve dos caminhoneiros, né? E isso tem tudo a ver, né? Esse aumento dos combustíveis, essa situação toda que nós estamos vivendo no Brasil, ela tem tudo a ver com o momento. Porque o que acontece? Sempre se faz assim no Brasil. Chegou a Copa do Mundo, o povo enfia o cacete no povo, e aí as pessoas estão distraídas, né? Estão empolgadas com Copa, com não sei o quê, e esquecem o que é importante. Só que dessa vez o que está acontecendo é exatamente o contrário, né? É a primeira vez, assim, eu não me lembro de uma greve que tenha tido tanto apoio popular como a greve dos caminhoneiros. Está trazendo transtorno, sem dúvida, né? A imprensa, inclusive, divulga muito, tem frango morrendo, está falta de comida, aquela coisa toda, são transtornos inevitáveis. Mas o fato é que as pessoas que eu converso, até agora eu não vi uma que tenha se posicionado contrária à manifestação dos caminhoneiros. Isso por quê? Porque é sempre assim. O Brasil está mudando, as pessoas estão mudando, a visão das coisas está mudando, mas os políticos, eles não conseguem enxergar isso, né? A própria imprensa, que tem muito a ver com esse sistema que está aí, ela não está enxergando que as pessoas já não estão se permitindo serem feitas de idiotas, né? Então é uma mudança que está acontecendo. Então essa greve dos caminhoneiros, esse aumento de combustível que já vem, né, já há algum tempo, e você veja que é sempre assim, sempre foi assim. Se você pegar a história do Brasil, você vai ver que as coisas mais absurdas acontecem em Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, o bicho está pegando, o governo, político, seja lá quem for, eles aproveitam o momento, o povo está tudo distraído lá, comemorando, pulando, distraído. E enquanto isso estão passando um rodo, né? Só que dessa vez nós estamos vendo, dessa vez não, já na Copa passada, né? Por isso que eu estou falando a respeito dessa Copa agora, foi talvez muito mais claro na Copa passada, que a Copa foi no Brasil e realmente não houve, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, as pessoas já não têm mais aquela coisa, né? De todo mundo pintando rua, e isso era algo normal, era a distração, né? Era o sistema que sempre foi usado no Brasil para tirar a atenção do povo das coisas realmente importantes. Transtorno que os caminhoneiros estão causando. Que coisa interessante, né? Mas pensemos juntos. Será que o transtorno que os caminhoneiros estão causando existe? Ninguém está negando que existe um transtorno realmente, tal, mas será que é maior do que o transtorno causado pelos políticos, esses políticos calhordas, desonestos, que nós vimos no Brasil durante esses anos todos aí? Pensemos juntos, será que o transtorno que os caminhoneiros estão causando é maior do que o de um judiciário comprometido? Não na sua totalidade, graças a Deus que não. É bom sempre frisar que temos juízes maravilhosos, mas uma parte significativa, pessoas que se corromperam, sim, que se venderam.
Eu acho que não. Será que o transtorno dos caminhoneiros é maior do que o que causou aí grande parte de um grande número de empresários com falcatruas bilionárias e que realmente causaram um mal imenso ao país? Será que é maior? Será que é maior do que a imprensa, grande parte aí, uma parte significativa da imprensa que é parcial, que é uma imprensa comprometida com o que está aí, com tudo com todo esse sistema errado que nós vivemos no Brasil? Será que é maior? Sinceramente, eu acredito que não. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Eu acho que essa Copa do Mundo, o Brasil é favorito, né? Mas há um distanciamento. E até porque o que acontece? As pessoas deixam de acreditar. Quando você tem um esporte, que é um esporte muito importante, em que bilhões de dólares, e de euros e de reais estão envolvidos nesse negócio, e aí você vê situações como a do Brasil, que organizou uma Olimpíada, organizou a Copa do Mundo, e a roubalheira que foi, né? Aí você vê, por outro lado, a FIFA, que também, a gente vê aí diretores e mais diretores da FIFA sendo presos, envolvidos com corrupção, e nós vemos aí algumas indicações, inclusive da própria Rússia, inclusive aqui do próprio Brasil, né? Indicações de sedes onde houve maracutaia, houve suborno. Então as pessoas, por mais que elas gostem de futebol, elas vão sempre ficar pensando, né, qual a credibilidade que existe nisso aí, né? Então, eu acredito que essa seja uma das razões de hoje, no pleno país do futebol, 2018, alguns dias do começo da Copa do Mundo, ninguém nem comentar o assunto.